Alô. Então, pessoal, como trabalho e vida está cada vez ficando mais próximo, né? As barreiras de business e arte estão reduzindo, as barreiras de vida e trabalho também estão reduzindo. Hoje, o objetivo é uma honra estar aqui, primeiro, e achei realmente essa iniciativa perfeita, e o nome melhor ainda, né? Poke the Box, que é cutuque a caixa. E eu acho que está mais do que na hora da gente cutucar a caixa que a gente vive, tá? Então, desde pequeno, minha família me diz, né, pô, cara, pensa fora da caixa, soluções inovadoras, pensa em coisas legais, não sei o quê. E aí, no final das contas, a gente pensa fora da caixa e não adianta, a gente pensa dentro da caixa e não adianta, vai ver o problema está na caixa, né? Que a gente não questiona, o que é a caixa? Pensar fora do quê? Né? E aí, no final das contas, eu cheguei à conclusão de que a caixa são as nossas crenças, os nossos valores, o que a gente acredita, as histórias que a gente se conta e como a gente age no dia a dia. Tá? E muitas vezes isso acontece inconscientemente. Né? O que a gente toma como regra, como lei para a gente, nem sempre é muito consciente. Né? E eu acho que a primeira verdade que eu queria questionar e que vai desencadear o resto é que a vida é igual a um processo. Né? Então a gente nasce, entra na escola, não importa se você gosta de música, arte, dança, física, matemática, você vai pegar o mesmo currículo, você vai fazer as mesmas provas, você vai para as mesmas aulinhas, fica exatamente nessa estrutura que a gente está aqui agora, faz carninha moída, todo mundo sai igual. Né? E aquela pressão, cara, vestibular, tua vida agora se resume a vestibular, é isso, você fica, caraca, vestibular. Aí beleza, passei no vestibular. Ufa. Não, ufa não. Primeiro dia na faculdade, lavagem cerebral. Agora é CR. Vestibular era mole, o mercado é muito competitivo, você está ferrado quando você sair lá, não sei o que, aí você fica, beleza. Então vamos lá, CR, teste, trabalhinho, prova, não sei o que, vira a noite. E aí, o quanto que isso está custando para a sua vida não interessa, né? O que interessa é o CR. E aí, você acha que está tudo bem, mas não está tudo bem, porque no segundo ano, terceiro, depende da pessoa na faculdade, agora você tem trabalho. E aí vira malabarismo, né? Porque você tem que ter o CR alto, você tem que mandar bem no trabalho. E aí agora trabalho, estágio, empresa, o que quer que seja, agora tem universidade dentro do próprio trabalho. Então você tem 2 universidades. Né? Então a gente fica no processinho e vai otimizando para quê? Para ganhar dinheiro. A gente precisa ganhar dinheiro. Né? E no final das contas, o que está acontecendo é que a gente pega a nossa vida, bota ela num processinho, um processo controlado e muito eficaz para a gente ficar rico. Né? E aí eu fiquei, e principalmente nós aqui na PUC, né? Sejamos bem transparentes, a gente já tem mais dinheiro do que a gente precisa. E aí eu fiquei pensando, pô, mas por que a gente fica nessa? Por que o processo é exatamente esse? Por que o processo é nascer e otimizar para ganhar dinheiro? Né? E aí eu lembrei das minhas aulas, de fato, a gente aprende que dinheiro é igual a felicidade. A gente aprende que quanto mais dinheiro a gente ganhar, maior vai ser o nosso poder de consumo, quanto mais a gente consumir, mais feliz a gente vai ser. Né? Se eu tenho um carro importado, eu sou mais feliz, teoricamente, do que um cara que não tem um carro importado. Né? Só que aí, o que eu acho que a gente tem que questionar é por que a gente está brigando por dinheiro desde o início. Né? Porque o dinheiro não traz a felicidade instantaneamente. O dinheiro te permite fazer outras coisas. O dinheiro é uma ferramenta para que você possa, por exemplo, ter relacionamentos, ter uma saúde interessante, uma alimentação legal, né? E uma vida mais plena, mais calma, mais profunda, o que quer que seja. E aí a grande questão que eu queria jogar aqui para vocês é, qual é o preço do enriquecimento? Porque a gente só mede preço por grana. E o resto? Quanto estresse a gente está tendo para ficar rico? Né? Quantas doenças a gente está pegando? Quantos relacionamentos a gente está deixando para trás? Quantas pessoas a gente está deixando de conhecer? Quantas experiências a gente está deixando de ter? Né? Então, isso eu acho que é muito interessante a gente questionar a questão do processo, tá? De por que a gente está fazendo tudo isso. Porque no final das contas, sejamos sinceros, a gente atingiu finalmente o fundo do poço. Né? A gente chegou, a gente vive uma sociedade hoje, e é ótimo isso, tá? Eu vou chegar na parte boa. É motivador hoje. A gente chegou numa parte em que, se a gente escrevesse um livro da sociedade, a gente ia estar exatamente nos pesadelos que a gente já leu. Né? Todo mundo pensa igualzinho, rebanhozinho, ninguém pode pensar muito, você só pode pensar muito em ter dinheiro. Qualquer coisa diferente, aí você já te bota para baixo, né? Gestão por caldo. Qualquer cara que subiu, você, opa, dá um caldo nele. E a gente realmente está vivendo isso. Por que isso tudo é bom? Porque a gente só reage quando a gente chega no limite. Né? A gente age com pêndulos, é sempre assim. Então a gente chegou no limite e hoje eu vim mostrar aqui o que eu acho que vai ser os primeiros passos do que é um mundo radicalmente melhor. Tá? Que eu acho que todos nós seremos obrigados a empreender de alguma forma no futuro. E aí por isso eu falei, o que eu falar aqui de vida e trabalho é mais ou menos a mesma coisa, até porque eu levo a vida assim. Para mim, vida e trabalho é a mesma coisa. E aí, acho que o primeiro ponto e o mais importante que a gente tem que ter em mente é que se a gente quer mudar alguma coisa,
o óbvio, né? Vamos primeiro mudar a gente, que é a parte mais difícil, né? A gente adora criticar, julgar os outros, mas vamos primeiro mudar a gente. E qual é a primeira questão que eu acho que a gente tem que mudar? Tudo que acontece de errado, a gente apela para regras, incentivos, leis. É isso. Deu errado, porque não tinha uma regra cobrindo. Crise financeira. Porque os caras são muito gananciosos. Vamos fechar aqui essa saidinha que eles usaram. Vamos esperar a próxima crise para ver qual é a próxima saidinha que a gente vai fechar. Né? E a questão que a gente tem que entender é que não existe contrato, não existe nada, nenhum montante de leis e regras que a gente vai fazer que vão prevenir que coisas erradas aconteçam. Tá? Não adianta. E o pior desse processo todo é que a gente tirou o valor do trabalho. Hoje em dia, eu não trabalho porque eu tenho que trabalhar bem. Né? Eu não trabalho bem porque eu tenho que trabalhar bem. Eu trabalho bem porque eu vou ganhar mais. Né? Então a gente tirou totalmente o valor do trabalho. A questão da arte do trabalho, você vai conversar com um artista, ele não trabalha bem porque ele vai ganhar dinheiro. Ele trabalha bem porque ele gosta daquilo, ele ama aquilo. Né? E aí a gente, com essa questão de regras, leis e incentivos, o que a gente faz é, eu não estou te passando a perna porque está escrito no contrato. Porque se não tivesse escrito no contrato, eu te passava a perna. Né? E isso é muito, muito perigoso. Tá? Então, temos que inverter isso. Acredito, realmente temos que acreditar um no outro mais um pouquinho. Né? E o mundo está se tornando cada vez mais transparente. E eu acho que isso vai ajudar. Mensagem final em termos de valores. Eu acho que quanto mais leis... Temos que ter leis e regras, assim como temos que ter dinheiro. Tá? Eu não vou ficar andando na rua de chinelo filosofando. Mas isso aqui, de ter cada vez mais leis, mais regras, mais incentivos, engessa o sistema. Você previne que coisas erradas aconteçam, mas você garante a mediocridade, que é exatamente o que está acontecendo na sociedade. Todo mundo pensa igualzinho, está todo mundo engessadinho. Né? Então, isso eu acho que é uma questão importante. Segunda questão importante, menos igual a mais. Né? A gente já produz mais de 5 mil carros por hora, a gente quer trazer mais fábrica de carro. Alguém que anda na rua, alguém que pega trânsito que nem eu pego, né? Eu abandonei meu carro, não aguento mais. E a gente quer mais fábrica, a gente quer mais produção. A gente já faz comida hoje para alimentar todo mundo no mundo. Mas tem uma parte da população obesa e uma boa parte da população passando fome. O problema não é a produção. A gente já tem tecnologia para produzir tudo. Tá? E evolução também não é iPhone. A gente está crescendo porque agora tem iPad, agora eu toco na telinha. Não, não é isso. Tá? Eu acho que a gente tem que desacelerar, a gente tem que produzir menos e mais inteligente. Tá? Isso gera muitas objeções, a gente vai falar sobre isso depois. E aí, por fim, e que eu acho que está intrínseco na nossa cultura, a gente está valorizando muito coisa ruim. Tá? Então é óbvio, todo mundo fala, jornal só tem notícia de desgraça, não sei o quê, eu não vejo mais jornal. E a gente faz isso também. Tá? Então, vamos comemorar pequenas vitórias, vamos celebrar todo dia. O que você vai fazer hoje que vai fazer você chegar à noite e dormir melhor? O que você vai fazer amanhã? O que seu coleguinha fez que você pode elogiar o cara? Quais são os políticos bons no Brasil hoje? Quem é que está terminando a obra no prazo, dentro do orçamento? Né? Quem é o grande empreendedor que está dando empregos justos, pagando bem? Quem é? A gente precisa mostrar para a galera onde é o gol, onde está sendo feito coisas certas. Coisa errada a gente já tem uns montes, a gente conhece. Tá? Então, isso no nível micro e no nível macro. Quais são as pequenas vitórias que a gente está tendo no dia a dia? E aí, para quem gosta de uma onda meio super-homem, vou salvar o mundo sozinho, que não é bem a minha, realmente sozinho eu não faço nada, nunca foi tão fácil fazer a diferença. Tá? E aí começa realmente a notícia boa. Então, hoje, você pode chegar em casa, fazer um blog, divulgar nessas mídias todas aí e passar uma ideia para 300 mil pessoas que há 10 anos atrás você ia ter que ter o contato, dar um jeitinho, conhecer o cara da mídia, não sei o quê, o político, dar volta. Hoje em dia não. Hoje em dia a coisa é muito mais aberta. Né? Isso só vai ser travado quando eles realmente travarem a internet. E aí, pelo amor de Deus, aí a gente vai para as ruas. Né? E aí, mas mais do que isso, o novo mundo. A gente tem um novo mundo que a gente está, de certa forma, ignorando. E ele vai vir e vai bater na gente na cabeça. E é por isso que eu acho que vai todo mundo empreender no final. Tá? É o mundo das massas. Então, crowdsourcing, crowdfunding, crowdlearning, engajamento civil, inovação aberta. Aí tem nego agora descobrindo cura de doença. Um cara na Tailândia, um cara na Suíça, um cara nos Estados Unidos, 3 cientistas juntos. E eles não ficam naquele, não, mas esse é o meu direito. Na verdade, essa parte da vacina foi eu que inventei. Não, não tem isso. Todos em prol de uma coisa boa. E eles fazem isso porque eles têm que fazer isso. A profissão deles é valores. Não é questão de regra, não é questão de incentivo, não é questão de lei. Tá? Então, eu acho que o mundo vai ser radicalmente melhor e eu acho que a gente tem que ficar de olho muito aberto com essas ferramentas aqui, senão elas vão ultrapassar. Tá? Elas vão nos ultrapassar. Né? E aí, vocês podem imaginar que é um saco tomar chopp comigo, que eu fico enchendo o saco com essas coisas. E aí, essa é sempre a questão, né? Dar um tapinha nas costas e falar, cara,
na Suíça, na Holanda, quem sabe, né, nos Estados Unidos, o pessoal mais ético e tal. Mas no Brasil não, né? Você está brincando, você acha que isso vai funcionar no Brasil. Eu acho que vai funcionar no Brasil, já está funcionando no Brasil, e aí eu volto à questão do ponto. A gente pode ressaltar as coisas que a gente quiser, as coisas boas e as coisas ruins. Então hoje o tempo é muito escasso, mas eu vou dar apenas um exemplo, tá, do Luiz Felipe Dávila. Ele inclusive tem uma palestra no TED, fica a dica, como disse o Rodrigo. Esse cara cansou de ficar xingando o político, que nem a gente faz de 2 em 2 anos, e resolveu fazer alguma coisa. Então, fora empreendedor, né, de uma empresa muito legal, por sinal, ele abriu o CLP, o Centro de Liderança Pública. E ele capacita gestores públicos que querem fazer diferença. Então, ele ensina desde ética, transparência, moral, etc., filosofia, coisas importantes que a gente esqueceu, e gestão, indicadores, planejamento, etc. E qual é a melhor parte? Os prefeitos que estão entrando nesse programa quebram as alianças políticas, param de receber dinheiro sujo, fazem o que eles têm que fazer e são reeleitos. Mas a gente não sabe quem eles são. Então, essa é a grande questão. A gente tem que cultivar, dar notícias boas. Porque o mundo é feliz, o mundo é bom. A gente só está evoluindo, a gente só está crescendo porque tem mais pessoas boas do que ruins. O tal do comercial lá da Coca-Cola, que foi mencionado em todas as palestras. E aí, muitas pessoas chegam para mim, inclusive ontem a mãe do amigo meu me chamou para o canto preocupado e falou, olha, cara, teu papo está ficando meio maluco, você tem que dar uma segurada, dar uma calibrada aí, porque as pessoas vão começar a desconsiderar o que você fala, né? Eu acho que você está bebendo das fontes erradas e tal. E eu achei isso ótimo, eu levei como elogio, e coincidentemente esse slide já estava aí. Então, George Bernard Shaw, não sei exatamente a frase, eu sou ruim de decorar coisa, mas ele falou uma frase muito boa, que é, o homem sensato adapta-se ao mundo, e o homem insensato insiste em adaptar o mundo a ele. Por isso, qualquer avanço é devido a homens insensatos. Então é isso. Eu acho que a nossa geração está muito sensata. Muito. A gente tem que ser muito mais insensato, muito mais questionador, como falaram na primeira palestra, e questionar tudo mesmo, e questionar por que a gente está aqui, e questionar por que são essas matérias, e questionar por que a gente tem que fazer prova, tem que questionar tudo. E, obviamente, não ficar em casa questionando, reclamando, fazer alguma coisa para melhorar. Então, como eu falei, vão ter diversas objeções. Tá? Então, ninguém tentará nada se todas as objeções tiverem que ser superadas. Esse cara é o CEO da Zappos, é uma empresa muito interessante, inclusive, para quem não conhece. E tem uma outra frase complementar, que é a seguinte, você só precisa de um bom motivo para fazer alguma coisa, enquanto você pode arranjar milhões de motivos para não fazer. E o que eu queria passar aqui para vocês é o seguinte, cara, eu posso ficar 5 horas com vocês conversando lá fora, vocês vão ter objeção do início ao fim. Se eu falar que a gente tem que tentar viver um mundo sem dinheiro, nossa, vão vir então 300 milhões de objeções. Mas o que a gente precisa é de um motivo bom para acreditar acreditar em alguma coisa, acreditar em alguma causa e ir em prol disso. Tá? E o resto vem no rastro. Claro, as objeções, não coisas éticas, né? Mas, enfim, objeções de opinião e coisas naturais, a gente tem que superar isso. Tá? Não vamos ficar botando pedrinha no caminho. A questão é importante mudar a vida? É importante sair desse processinho, controle de qualidade, todo mundo é um rebanho? Eu acredito que seja muito importante, eu luto para fazer isso todo dia, apesar de todas as objeções que tem na minha cabeça também. Tá? E aí, eu queria dar 3 dicas finais, beleza, vamos mudar o mundo, como, aonde, quando? E aí, eu tenho 3 dicas finais, 3 coisas que eu tenho feito bastante, inclusive, e que tem me ajudado. Eu tenho apenas 22 anos, então falar da minha experiência aqui ia ser difícil e não tem muita história de vida para contar. Agora, 3 coisinhas que me ajudaram muito e tem me feito eu me desenvolver para depois tentar desenvolver os outros. Então, a primeira é, religiosamente, 5 minutinhos por dia, relaxa. E relaxa não é igual a relaxa ouvindo música, relaxa vendo novela, relaxa no computador. Relaxa, desacelera, ouve o pulso do seu corpo, ouve qual é o seu ritmo. Porque ele é muito mais lento do que o que a gente vive hoje. Muito mais lento. Então, vamos escutar o corpo. Vamos ouvir o que ele tem para dizer, porque a voz dele está calada há muito tempo. 2. Conversar com uma pessoa, de preferência um amigo de escola, que você não vê há 10 anos. Esse é ótimo também. Aquele cara que você está na dúvida se você adiciona ou não adiciona no Facebook, esse cara você convida para um shopping. Tá? Porque esse cara era amigo seu quando tudo era inocência, tudo era bonitinho, vocês dividiam os valores. Imagina, ele foi para um lado, você foi para o outro. Então, se você vai fazer perguntas sobre por que a gente está aqui, achei ótimo, e a definição também muito boa, por que a gente está aqui, o que a gente está fazendo, para onde a gente vai, qual é o próximo passo, quem pode me ajudar, com quem que eu posso me aliar,
eu acho que conversar com amigos de 10 anos atrás é muito interessante. E, por fim, pega um papel, bota o nome dos seus 15 maiores ídolos nesse papel, escreve um e-mail de 3 linhas e manda para eles, com uma pergunta. Tá? Então, eu mandei e-mail para o Seth Godin, mandei e-mail para esse cara das Apos, mandei e-mail para o Luiz Felipe Dávila, metade responde. Tá? E aí, o que eu fico pensando assim, pô, se eu fosse famoso, né, se eu fosse um cara que as pessoas realmente quisessem mandar e-mail e tal, pô, um e-mailzinho de 3 linhas você responde. Né? Então, façam isso, é muito bom. Manda para o cara, pô, qual o livro que mudou a sua vida? O que você recomenda que eu faça amanhã? Qual é o sentido da vida para você? Sabe? Pega os seus ídolos, de fato, e vê o que eles têm a dizer para você. Tá? Então, essas são as 3 ações para você iniciar a mudança radical na sua vida. E para terminar, todo mundo termina com Gandhi, então eu vou terminar com Buda. E tem uma frase do Buda que eu acho muito interessante, que é a seguinte, no caminho da verdade, só existem 2 erros que você pode cometer. Um é não começar, e o outro não ir até o final. Né? Então eu espero que o caminho da verdade, vulgo, o caminho para a gente entender what the fuck a gente está fazendo aqui no mundo, né? O que exatamente é esse processinho, o que a gente quer da nossa vida, o que é felicidade, esse caminho da verdade, a gente tem que correr atrás, na minha opinião. Pecado 1, não começar. Pecado 2, parar com as objeções e não ir até o final. Tá bom? Obrigado.